para as poses de poder. Então, outra clássica pose de poder é essa pose da vitória. E o que é muito legal dessa pose, que eles estudaram que até pessoas cegas, quando elas comemoram, quando elas se sentem confiantes, quando elas estão numa vitória, quando elas ganham alguma coisa, elas fazem esse gesto. Então, são gestos que a gente já tem de memória no nosso corpo. É inato à nossa espécie. A gente tem gravado lá no nosso cérebro. E aí, quando são essas coisas que são já da nossa natureza, é muito mais fácil de colocar em prática e de resgatar isso, porque já está aqui dentro. É a gente que, ao longo do tempo, foi crescendo, foi perdendo a espontaneidade. Se vocês olharem uma criança, ela é espontânea. A linguagem corporal dela é segura. Você olha, você lê confiança, você lê espontaneidade, você lê autenticidade nela. E a gente, ao longo do tempo, vai perdendo isso por ficar fazendo movimentos muito repetitivos, posições muito paradas e os próprios sentimentos de autossabotagem. E a gente vai trazendo isso para o corpo, porque a mente vai moldando o corpo, então ela vai dizendo para o corpo como fazer, e o corpo também vai moldando a mente. Então vai virando um ciclo vicioso de um potencializando o outro. Então, se a gente consegue, é muito mais fácil a gente mexer no corpo para mexer na mente do que a gente ficar mexendo na mente para mexer no corpo. Porque os pensamentos, é muito difícil a gente controlar um pensamento. Agora, controlar se a gente vai ficar com uma posição assim ou se a gente vai ficar numa posição assim, é muito mais fácil. Então, eu amo essas práticas corporais. Eu amo a inteligência corporal porque é uma ferramenta muito prática para a gente conseguir fazer as mudanças que a gente quer aqui dentro, aqui na nossa cachola. Então, poses de poder. Thaís, eu tô numa reunião, eu tô numa situação que não dá, eu tô me sentindo eu não tô me sentindo confiante, mas não dá para ficar nessa posição, não dá para ficar nessa posição, tô no meio de uma palestra, vem uma pergunta daquela assim, você, putz, o que eu vou responder? E aí só essa pergunta faz com que você se sinta mais inseguro e dá branco e você não sabe o que fazer, e aí isso vai. E aí provavelmente você vai assumir posturas mais fechadas, e isso vai fazer com que essa insegurança aumente no seu cérebro. Então, como a gente reverte isso? Posturas e gestos e movimentos que ocupem o lugar no espaço o máximo que você conseguir. Então, se você puder abrir as pernas, você abre as pernas. Se você puder abrir os braços, você abre os braços. Se você puder apontar para alguma coisa que está aqui em cima para abrir, você aponta. Se você puder caminhar com passos largos e firmes, você faz. Porque tudo isso vai ativando, tudo isso são posturas de poder que vão ativando, vão lembrando o seu cérebro da confiança. Então, você corta aqueles sentimentos de insegurança na hora e sua performance, sua resposta vai ser muito melhor ali na hora. Então, Thaís, estou sentada. Não dá para eu fazer isso, não dá para eu ficar de perna aberta, estou de saia. Então, assuma posturas que você vai ocupar mais o assento. Em vez de você ficar com a mão aqui em cima do... sentada, né? Com a mão aqui em cima, você põe no centro da cadeira. Se tiver uma pessoa do lado, você apoia na cadeira dela. Evita ficar em posições mais fechadas, de braço cruzado, ombro caído. Traz essa... Lembra do segundo exercício aqui? Então, traz essa linguagem. Se você puder pôr a mão aqui, ó, para abrir o peito, coloque, tá? Então, quando você entende o fundamento das poses de poder, que são aquelas que aumentam o cortisol, aumenta a testosterona, que é o hormônio da autoconfiança, e baixa o cortisol, que vão fazer você melhorar os seus pensamentos, os seus sentimentos ali na hora, você consegue replicar isso nas situações do seu dia a dia. Porque se você entende que são essas poses abertas, você entende que são as poses que ocupam maior espaço, você consegue, na hora, fazer aquilo que você consegue, aquilo que dá para ser feito ali na hora. Que aí não precisa necessariamente ser a pose da Mulher Maravilha, pose da Vitória. Se você tiver treinado
isso antes, todo dia lá no banheiro, 2 minutos, vai ser muito mais fácil resgatar isso no cérebro, porque é como se fosse assim. Nosso cérebro tem várias sinapses aqui. Então fica mais forte as sinapses que a gente mais usa, a gente mais reforça, a gente mais ativa. Então, se todo dia eu vou lá ativando as sinapses da confiança, quando eu faço um micromovimento já de confiança, ele ativa todo esse encadeamento do cérebro da confiança. Então, é muito mais fácil conquistar esse sentimento de baixar a ansiedade nesses momentos, tá?